Arte por toda parte. Aulas de arte com a professora Júlia Beatriz. Olá, nono ano. Tudo bom com vocês? Olha eu aqui mais uma vez. Bom, para quem ainda não assistiu a aula, eu sou a professora Júlia Beatriz e eu sou professora de arte. E hoje a gente está começando a rotina 24 com uma nova temática que a gente vai aprender. Hoje o tema da aula, da rotina de hoje é academicismo, que tem super a ver com a missão artística francesa. Então preparem os cadernos de vocês para anotações e vamos lá, hein? Bom, pessoal, academicismo vem de arte acadêmica, o modo de pintura e escultura aprovado pelas academias oficiais de artes plásticas, nomeadamente a Academia Francesa e da Royal Academy. Ou seja, tudo que for relacionado ao academicismo, a gente tem que lembrar que vem de uma arte acadêmica, uma arte que segue moldes e princípios geralmente europeus. Professor, então não tem arte acadêmica aqui no Brasil? Sim, a gente começa e inicia o estudo sobre arte acadêmica ou academicismo pela Europa e logo ela começa a se chegar às Américas, chegando até mesmo no Brasil, nosso país. Na arte, o termo arte acadêmica, às vezes também academicismo ou ecletismo, é tradicionalmente usado para descrever o estilo de verdadeiro para a vida, mas de alta pintura realista, espírito e escultura defendido pela Academia Europeia de Arte, nomeadamente a Academia Francesa de Belas Artes. Inicialmente, precisamos entender que a arte acadêmica ou academicismo nasce na Europa, pessoal. A partir do século XVI em diante, um número de escolas de arte especializadas brotaram em toda a Europa, a partir da Itália. Estas escolas, conhecidas como academias, foram originalmente patrocinadas por um patrono das artes. Quem é esse patrono, gente? Normalmente, o Papa, um rei ou um príncipe, e comprometeu-se a educar os jovens artistas de acordo com as teorias clássicas da arte renascentista. A arte renascentista, só para lembrar, é aquele movimento que nasce na Itália no século XVI. Já sabemos que a arte acadêmica ou academicismo nasce na Europa, mais precisamente no país Itália, durante o século XVI. Ok, mas o academicismo no Brasil, professora, onde surge e como surge? Bom, em 1823, cansado de esperar pela inauguração da Academia e Escolas de Belas Artes, Jean-Baptiste Debré alugou uma casa no centro do Rio de Janeiro e começou a lecionar pintura. Seus primeiros alunos tornaram-se professores da academia. A segunda geração de alunos da academia demonstrou rigor acadêmico, com pouca influência do romantismo ou realismo, que já estava acontecendo na Europa. Então, precisamente, quem inaugura esses estudos dentro do Brasil sobre arte acadêmica é o artista Jean-Baptiste Debré. É claro que não somente Debré foi um artista influenciador do academicismo no nosso país. Outro grande artista desse período foi Victor Meirelles, de Lima. O artista nasceu em 1832, na cidade de Desterro, hoje chamada de Florianópolis, e faleceu em 1903. Foi para o Rio de Janeiro a fim de estudar na Academia Imperial de Belas Artes, onde foi aluno de Debré. Em 1853, recebeu o prêmio de viagem à Europa. Lá tomou conhecimento dos movimentos que começavam a romper com a tradição pictórica, o realismo e o romantismo. De volta ao Brasil, se tornou professor da academia. A casa onde o artista viveu tem estilo colonial e pode ser visitada em Florianópolis porque virou um museu.
Brasil, podemos considerar o ano de 1724 como o ano 1 do academicismo no Brasil, mesmo considerando possíveis outras academias ou atos acadêmicos. É somente com a reunião dos acadêmicos esquecidos que o academicismo toma impulso no Brasil. Durante a minha aula, eu trouxe duas obras para que a gente analisasse e observasse as características da pintura no academicismo no nosso país. Uma das características gerais da pintura acadêmica, pessoal, é seguir os padrões da beleza da Academia de Belas Artes, ou seja, o artista não deve imitar a realidade, mas tentar recriar a beleza ideal em suas obras, por meio da imitação dos clássicos, principalmente os gregos, na arquitetura e dos renascentistas na pintura. Essa é uma das principais obras dentro do estudo do academicismo no nosso país. O nome dela chama-se A Primeira Missa no Brasil. E ela descreve exatamente a cena da primeira missa de maneira como é descrita na carta de Pero Vaz de Caminha, 1451 até 1500. O documento, publicado somente em 1817, assume o papel primordial na história do Brasil. Na obra Tiradentes Esquartejado, que é essa obra que vocês estão vendo à esquerda, ela é de 1893, e o artista resgata a figura de Tiradentes como herói dos ideais republicanos, comparando o protagonista com Jesus Cristo. Os elementos da cena são representados em uma sobreposição de triângulos que destacam os fatos relevantes da obra. Vale lembrar que a grande maioria das obras da arte acadêmica no Brasil tratam de temas históricos, sociais e que vão valorizar a elite europeia presente no Brasil nesse período. Em Caipira Picando Fumo, também de 1893, o artista retrata um tipo comum do interior do Brasil. Seus hábitos, costumes e brejeirices estão explícitos na imagem, que com cores naturais e opacas, linhas predominantemente retas e profundidade real, resume o tipo de vida do protagonista do interior. Poxa, pessoal, infelizmente a nossa aula está chegando ao final. Mas não fiquem tristes não, porque semana que vem tem mais. Isso, e com a rotina 25, ou seja, um novo tema para a gente aprender. Não se esqueçam de fazer a atividade da rotina 24, viu? E aguardo vocês todos na próxima aula. Um grande abraço da professora Júlia Beatriz. Tchau, tchau!